Com TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, bom dia, 10 horas 15 minutos, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, trazendo para você a partir de agora toda a movimentação nesta manhã quente, nesta manhã gelada, né, gente? Temperaturas de 4 graus aqui em Caxias do Sul. Hoje tivemos temperaturas negativas, os termômetros estão teimosos em subir. Nós estamos chegando perto do horário do meio-dia, estamos ainda com temperaturas abaixo da casa dos 5 graus. Em algumas localidades mais altas, né, regiões mais altas serranas, exemplo das serras catarinenses e os altos de cima da serra, ainda a geada está desmanchando-se. E claro que outras localidades, né, ali mais reservadas às altas altitudes catarinenses, ainda é grossa, né? A camada de gelo, água congelada, as poças de água congeladas, a umidade que se depositou congelou, né? Muito frio. Mas o tempo também abre, né? O sol brilha de forma intensa, céu de brigadeiro, abertura de sol. As temperaturas para logo à tarde poderão chegar a casa de 8 a 9 graus de máximas. Amanhã muito frio ainda no sábado, mas já rompendo a barreira dos 10 graus de máximas as temperaturas, e assim vamos indo trazendo um desenho, né? Diz que as temperaturas vão subindo já a partir da próxima semana e vão ficar acima da casa dos 25 graus. Claro que também vai trazendo intempéries climáticas e outros detalhes, mas parece que a onda de frio perderá o seu efeito a partir mesmo de domingo, né? A partir de segunda-feira já teremos outros efeitos climatológicos. Vamos fazer o seguinte, vamos cumprimentar ele, Miguel Brambila, que nós estamos, né, chegando a uma sexta-feira, Miguel. Sextou, como dizem, né? As pessoas gostam de dizer muito sextou, sexta-feira chegando, final de semana, bastante atípico, com muitos desenhos aí relacionados ao que o frio nos proporciona e cenas cômicas, né? A exemplo essa do apanhador, no qual tem vídeos aí circulando pelas redes sociais de detentos com internet de alta velocidade fazendo vídeo. Do lado de fora também tem vídeos dos pessoal que está fazendo a proteção, mas todo mundo viu neve lá pela localidade. Bom dia, Miguel. É verdade, Edinho, né? Bom dia a todos. E estamos aí mais um dia, né? Ainda vamos, ironicamente, fazer o nosso programa Bom Dia Por Quê, né, Edinho? Ironicamente, claro, né? Temos que nos reinventar todos os dias, inclusive com esse frio. Agora, claro, piada, né? Piada pronta essa da neve, né? Mas mesmo... na neve no apanhador, mesmo assim, com essa contradição, com essa contravenção denunciada, explícita, é triste, né? Para quem vê um ser humano colocado nessa condição. Não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar aí a criminalidade com a justiça e reprimir algumas questões que não têm recuperação realmente, mas ver aquilo que parece um campo de concentração, né? Eu estou acompanhando aí vários documentários, alguns deles da Segunda Guerra Mundial, e o ser humano colocado nessa condição, mesmo que ele tenha cometido e mereça estar lá devido à justiça, aos julgamentos, é triste, né? Muito triste ter o presídio para colocar seres humanos ainda, infelizmente, né? Se tivéssemos a possibilidade de regeneração mais vigorosa, seria diferente. Mas tem certeza, né, que celular e internet não está faltando, Edinho, né? É verdade, e o pessoal tá bem conectado lá, né? Mantendo uma torre forte lá de transmissão de sinais que deixa o pessoal bem alicerçado lá, né? Bem alicerçado lá para a comunicabilidade. E fatalmente isso vem mostrar, escancarar uma situação que acontece em todas as casas prisionais do nosso país. As pessoas trocando mensagens internas, né? Trocando, além das mensagens, orquestrando e comandando e arquitetando muitas ações que ocorrem aqui no plano externo, Miguel. Com certeza, com certeza. Eu acredito que as autoridades sempre estão buscando evitar o acesso à internet desses cidadãos, mas é muito difícil realmente. Eu vivi um momento no presídio do Apanhador, Edinho,
quando a governadora, então, Ieda Crucius, veio visitar o apanhador. Eu era funcionário de uma rádio nossa aqui de Caxias e eu trabalhava com unidade móvel. E fomos lá fazer a cobertura da visita da governadoria Ieda Crucius ao apanhador. E entramos lá junto, né, com toda a autorização, a reportagem e tal. E os presos revoltados começaram, como nos filmes, bater as canecas nas telas e bater nas telas, não, nas grades, né? Aquele barulho de protesto, assim, as autoridades tensas, o medo de uma rebelião, coisa de filme, realmente. Eu vivi esse momento. A governadoria da Cruz não era muito popular e foi lá mostrar, né, algo político. Eu não me lembro exatamente o que ela... Foi inaugurar uma nova ala do apanhador, isso já, olha, vou dizer, faz muito tempo, faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Não me lembro quando foi exatamente o mandato da governadoria da Cruz, mas mais ou menos, pelos meus cálculos, né, quase 15 anos atrás. E realmente é muito rigorosa a segurança lá. Um ou outro que tenha vazado, que tenha tido acesso, tenho certeza que é inevitável, até em segurança máxima. Nós não podemos também simplesmente a cada momento esmagar todo o esforço das autoridades nacionais, porque estoura sempre na ponta, né? A corrupção, a falta do dinheiro acaba estourando na ponta do funcionário público, do agente penitenciário que está lá expondo a sua vida, o seu risco e precisa, né, dar a cara a bater muitas vezes, e tem família aqui fora também. É uma das profissões mais difíceis, né, que se tem, Edinho. E está tão complicado hoje o sistema carcerário nacional, Miguel Brambila, que ele tem que ser já amplamente, largamente debatido. Tem muito político fazendo vista grossa. A federação está esquivando-se de estar participando ativamente, mais presente, mais firme com os estados. Lembro-me que quando começou aqueles problemas carcerários em diversas detenções do nosso país, o governo federal, encabeçado pelo Sérgio Moro, tentou um movimento, mas agora Sérgio Moro já não está mais junto ao governo, essas coisas vão enfraquecendo. E como você disse, há um ecossistema, uma correlacionalidade de situações que tem que ser amplamente vistas, amplamente debatidas. É campo fértil para todas as dificuldades e todas as coisas que nós possamos ver. Eu acredito que estamos na hora de até mesmo debater um pouco mais o que é sistema carcerário, o que é carcerariedade, e se realmente está cumprindo com a sua finalidade. Porque na realidade dá uma sensação, Miguel, que está se transformando somente em local de depósito de gente. E mais uma, parece que nós estamos numa sociedade que estamos vendo os nossos problemas e estamos buscando o único meio: erguer o tapete, jogar a sujeira para debaixo e fechar, e pisar em cima. E estamos, né, fazendo com que esse grupo, essas pessoas ou esses fatores não existem. E aí, quando, né, nós os vemos retornando para a sociedade nas suas progressões de penas que foram criadas já como artifício por não haver mais aonde colocar pessoas, aonde depositá-las, aí eles retornam para a sociedade e vê que a regeneração não ocorreu. Então acreditamos que filosoficamente, de forma racional, buscando uma razão, mas de um intuito de aprimoramento, devemos debater esse senso urgentíssimo, porque é coisa curiosa de ver isso, né? Muitas vezes uma pessoa, ela é pega por um determinado roubo de ilícitos, né? De ataque à propriedade alheia. E aí ela pergunta para ele: por que você rouba? Porque eu sou uma pessoa que uso drogas. Um exemplo, né? Aí quando ele vai para esse sistema carcerário, lá também tem droga. Então o que acontece? Não há como as pessoas se modificarem, saírem de uma realidade. A contrapartida também, nessas fronteiras estão abertas. Vem droga de helicóptero, vem droga de avião, vem droga pelo mar, embarca droga em containers. A coisa está assim. O Brasil precisa ser debatido mais a sério, Miguel. Sim, o sistema carcerário é a escola do crime no Brasil. A escola do crime, onde muitos criminosos entram lá por pequenos delitos e acabam se graduando. E sabe-se que é altamente viciado o sistema carcerário, inclusive, devido ao
o ser humano sobrevive. Onde quer que ele esteja, ele se adapta, né? Tem várias histórias interessantes aí na literatura mundial, que é um filme chamado Papillon, inclusive, que fala, é antigo, tem um livro também, que fala sobre a sobrevivência no presídio. Nós temos a história do Carandiru, por exemplo, e tem um filme também, né, o Carandiru. Não pensemos que nós achamos que muitas vezes nossos problemas aqui estão longe demais das capitais. Não estão, Caxias está crescendo e continua, e este é um problema antigo. Você veja bem que, citado o fato aí da governadoria da Crucis no Apanhador, aquele momento foi de terrível tensão. Quem estava lá vai lembrar, um momento realmente que, se houvesse uma rebelião ali e um tiro fosse dado ali, com a presença da governadora, ia ter muita tensão realmente. Não é vida real, é fato. Eu tive a oportunidade, Edinho, recentemente, de levar um funcionário de obras lá em Porto Alegre, da casa do meu cunhado, na praia. Nós fomos levá-lo e ele mora perto do Presídio Central em Porto Alegre. E nós entramos lá para deixar o funcionário, e veja, é cena de filme. Quem está lá está acostumado, mas você entra em vielas, você sobe. Porto Alegre não tem muito morro, mas no Presídio Central, no alto de um morro, e um grande portão lá, aonde parece, e sabe-se que no Presídio Central, por exemplo, quando acontecem crimes, as pessoas, muitos presos, muitos detentos assassinados, eles são colocados na rede de esgoto, são esquartejados. Então, aí você vai dizer, não, essas pessoas merecem a pena de morte, né? Eu sou contra a pena de morte. A pena de morte é muito complexa para um julgamento correto, mas o Brasil precisa avançar como civilização. E tenho a certeza de que essas pessoas colocadas no sistema carcerário poderiam servir à sociedade de outra forma, se lá na base da educação, e aí nós voltamos a essa questão ética da volta às aulas, né, tivéssemos mais justiça social, oportunidade social. Veja bem que o poder econômico continua forçando para si próprio e despreocupado com os outros, com os pobres. Não é problema meu, as pessoas pensam, né? Nós, como diz o Lobão, né? A sala é a nova cela. Nós nos fechamos dentro de casa e a criminalidade é solta por exclusiva necessidade. Então, a escala da justiça, onde a prisão, a reincidência, etc., precisa ser evitado no primeiro momento, no sentido de que se possa, através da criança, começando um bom trabalho. Mas você veja bem que ainda nessa questão, ouvi essa semana, Edinho, na questão da menina, aquela que infelizmente, né, foi abusada sexualmente desde os 6 anos de idade, e que teve que fazer aí este aborto para salvar a própria vida, muitas críticas com relação à menina, né? Uma professora, veja bem, olha o absurdo da consciência humana, e, portanto, é muito complexo o avanço social. A pessoa em si disse que a menina já tinha uma relação sexual com o abusador e que deve ter ganho um bom dinheiro para ter essa relação sexual, e que a gravidez sendo interrompida, no caso dela, era um crime. Você veja bem que absurdo de consciência nós vivemos, inclusive religiosos, condenando a gravidez de uma menina de 10 anos sem tocar a questão do abuso sexual, Edinho. É muito triste isso. Então, tudo reflete também no presídio. É um assunto de extrema delicadeza, né? De extrema delicadeza e relevância e importância. Você disseste muito bem, todos ficaram em torno, né, parecendo paparazzos, né, em torno de um ângulo de fotografia, uma imagem, e esqueceram de observar o que estava realmente acontecendo. O que me chama a atenção, eu tenho muito vívido uma entrevista que foi realizada com o diretor da unidade hospitalar, aonde a menina foi encaminhada para se fazer o procedimento. Inclusive tem uma investigação porque teve coação de 2 médicos que invadiram o local de aprontamento, né, para anticirurgia, e esses médicos tentaram coagir a família a negar o procedimento, né, dizendo que eles tinham direitos, mas tentando coagir a ação.
E o diretor do hospital disse uma coisa que me chamou a atenção e que dói o coração de todo brasileiro, e que nós temos que pensar urgentemente o que é a sociedade brasileira e o que nós queremos. Ele falou assim, ó, este é um caso que ganhou notoriedade, mas aqui na nossa unidade, que é referência, nós realizamos um procedimento praticamente a cada dia dessa natureza. Então vocês parem para analisar, o abismo é bem maior, Miguel Brambila, muito grande, muito profundo. Lamentável nós estarmos num país, na sociedade brasileira, debatendo brasileiro, apontando para os políticos, apontando para roubo, para tudo quanto é coisa, para distorções sociais, e ver que ainda nós estamos cometendo barbáries, né, animalidades dessa natureza aí. E eu atribuo a uma consciência deliberada, não ignorar a questão do abuso sexual, simplesmente não esqueceram, eles deliberaram em focar na questão do aborto, distorcendo a realidade, porque o aborto realmente é um crime realizado de maneira leviana, vulgar, e está na legislação brasileira quando coloca em risco a vida da mãe. E, infelizmente, né, a menina estava desesperada, o fato é uma vida, estava desesperada, não queria, né, estar com a gravidez, né, mas você veja bem que mesmo a decisão da justiça tendo sido favorável, eu vejo algo de distorcido, inclusive porque foi colocado na sentença de que a vontade da menina era soberana. Mas como ela tem condições de decidir com 10 anos de idade, e se ela quisesse continuar e morresse logo ali adiante? A vontade de uma criança de 10 anos não pode ser soberana. Você veja bem que aí, como a sociedade brasileira é infantil nesse sentido, que deram aí a decisão para continuar a gravidez ou não, com relação a um tema gravíssimo como esse, a questão do aborto, para uma menina de 10 anos. É uma hipocrisia isso, é uma fuga social. Na verdade, a sentença, no sentido de inclusive ser correto e ser justo, acaba mostrando que nós estamos completamente despreparados, muitas vezes, devido a você, como pai, você daria uma decisão dessa para uma criança de 10 anos? Claro, a menina estava numa realidade abusiva, mas se a família não tem condições de criar as suas crianças, o Estado, a Justiça e as autoridades têm que garantir isso de uma maneira madura. Então, como é que você pode, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, jamais eu daria uma decisão como essa. Outras decisões menores você não dá para uma filha, para um filho, né? Inclusive, ou seja, falta carinho na sociedade, falta realmente uma empatia na sociedade. Eu acho uma decisão fria, não, ela tem condições de decidir a vontade da menina soberana. Então, muita gente vai achar que a vontade da menina foi soberana em ter relações sexuais com 6 anos de idade, o que é um absurdo, o que é completamente fora da realidade. E isso reflete nos presídios que nós temos, né? Que acaba se tornando aí num lixo social. A nossa sociedade, a nossa elite social, a intelectual, ela é hipócrita, ela é demagógica. As pessoas, né, religiosos, né, não sabem se escalonar uma questão como essa, relativizar. Nós somos fundamentalistas, nós acreditamos, né, que ou é 8 ou é 80. Não há senso filosófico na sociedade para analisar cada questão. Sócrates, o filósofo grego, já dizia isso já há 2.500 anos atrás, que qualquer julgamento coletivo é imbuído de injustiças, é um absurdo. Nós não podemos simplesmente colocar o caso de uma menina de 10 anos abusada sexualmente como crime, e isso não foi esquecido, não, foi deliberadamente ignorado, porque nós temos aí problemas de pedofilia em várias instituições religiosas, em várias famílias, e que são colocados para baixo da gaveta. Na antiguidade, no primitivismo, na Grécia Antiga, a pedofilia era considerada normal. Em outros lugares, ainda no Brasil, se vendem crianças com 10 anos de idade. Há 50, 60 anos atrás, as pessoas casavam com 12, 13 anos. Então não avançamos nada. Muita gente velada, né, achou que e essa professora, né, e esses cidadãos religiosos que acham que a questão não era o abuso sexual, era o aborto, né, também acabam protegendo a pedofilia nesse sentido, que continua sendo um crime, Edinho. Miguel, eu quero te destacar para ti que é notório
quando você expande a sua consciência em raciocínios, em contextualizações, em conjecturações, para tentar apresentar e firmar, né, a tese que você está querendo apresentar. É bem notório, quando você já costurou o primeiro parágrafo, a sociedade já compreendeu, e a gente vê que o assunto é muito delicado e a gente tenta, né, fazer uma dissertação ampla para evitar arestas e até mesmo má interpretações por parte da audiência que está nos acompanhando. Mas o Miguel Brambila, não tendencionando o assunto para um lado e nem para o outro, mas deixando ele amplamente aberto, mas eu tenho que fazer essa pergunta, meu irmão, porque essa pergunta fica latejando dentro do meu coração. Havia, no teu modo de entender, e eu digo para você que, deixando muito claro para que as pessoas não venham a tirar pedras posteriormente quando assistir esses vídeos, nós não somos investigadores, nós não somos julgadores e também nós não somos os detetives que estão investigando esse caso, mas estamos aqui fazendo alguns questionamentos para tentar medir o que está acontecendo. Será, Miguel Brambila, que havia consentimento de um consentimento familiar nesse sentido? Porque 4 anos a coisa acontecia e ninguém parece que tinha visto nada. Pois é, Edinho. E com relação à polêmica do assunto, é importante sim que o pessoal se manifeste. Pode ler aí os comentários que tiver, não tem problema nenhum. Nós não somos aqui absolutos donos da verdade, não somos juízes da sociedade. Nós somos colaboradores, analistas, usando o nosso próprio bom senso, a nossa própria consciência. Não quer dizer que nós tenhamos aí a certeza de tudo, mas me parece muito clara essa questão, não é? E este é um problema, sim, que escancara um problema nacional. Inclusive, nós tivemos aí, não foi por acaso que aconteceu o tsunami na Indonésia, onde muitos morreram fazendo turismo sexual. Sabe-se muito bem disso, não é? Onde pais vendem as filhas por preço de banana, inclusive, não é? Então, sim, claro, ela vivia com os avós, é mais difícil aí, talvez um idoso, o próprio abusador disse que o avô também abusava. Meu Deus. Sim, é possível, sim, este grau de monstruosidade, não é? Então, o pessoal, muitas vezes, eu acho que deliberadamente se focou na questão do aborto, e não se focou na questão do abuso sexual. E nós falamos aqui em casa, porque eu tenho uma rede social chamada TikTok, o pessoal conhece, não é? Onde o debate também corre. E eu acompanho aí o trânsito da minha filha nas redes sociais e colocamos esse assunto claramente. Inclusive, olha, minha filha, porque tem casos de professores que abusam de meninos. Em Porto Alegre, recentemente, né, tinha um cidadão pedófilo que abusava meninos de rua. Né? Se alguém chegar perto de ti, não importa quem seja, não tem o direito, né? Pode ser homem, pode ser mulher, né? Então, quer dizer, é preciso conversar, sim, com a família, com as crianças. A educação se traz de casa. Esta proteção, existem várias histórias, inclusive na literatura criminal, de mães passionalmente envolvidas que, por causa do ciúme dos namorados, mataram filhos. O ser humano ainda é doente psicologicamente. Nós temos aí taras doentias, Edinho, que precisam ser tratadas. Mas não é jogando para baixo do tapete com essa hipocrisia social inquisitorial, como se nós vivêssemos da Inquisição, queimar bruxas na fogueira e culpar as crianças, né? É como você culpar a mulher pelo estupro, né? A mulher, ela foi estuprada porque ela estava, né, provocante, a sua roupa estava provocante. Essa alegação, né? Essa alegação também é bastante complicada e cada vez mais usual, né? Ai, mas olha o jeito que a pessoa estava. Isso não significa que a pessoa... É complicado esses assuntos, Miguel Brambila, mas sabe o que é o mais triste de ver? O quanto a sociedade brasileira apresenta os seus atrasos, né? E aí a gente pode, não vou dizer justificar, porque é injustificável, mas nós podemos pelo menos tentar medir a distância que nós estamos de um contexto de trazer um país melhor para toda uma sociedade, né, de forma mais justa, que todo mundo quer. Se nós temos ainda esses entraves em nosso meio social, isso é algo que apareceu, e quantas coisas que não estão aparecendo.
Esse é algo que ganhou notoriedade porque, de uma forma inconsequente, alguém vazou nome, vazou família, vazou a história, teve conta banida, aí isso se transformou no assunto nacional, porque senão seria um assunto ocultado, quieto, silencioso, sigilado. Sigiloso, ninguém saberia. Então, é uma pena, é lamentável de ver. Nós andamos muito mascarados ainda como seres humanos, porque quando nós estamos externamente, queremos mostrar que somos bonzinhos, sorridentes, fazemos de queridões e queridonas, mas nas nossas quatro paredes de nossas casas nós fatalmente revelamos as verdadeiras posturas, as máscaras caem. E é aí que as coisas estão acontecendo. Lamentavelmente tem muita coisa que acontece que ainda é desconhecido do senso popular, mas que estão ocorrendo. É incrível de ver, Miguel, que uma pandemia se alastra num país, aumenta o índice de violência contra a mulher e o índice de violência contra as crianças. Por quê? Aonde é que está a falha? Né? A falha demonstra-se que ainda está dentro de cada um de nós. Precisamos avançar muito nisso, precisamos crescer, né, nos 3 pilares que nós temos para crescer, que é a nossa filosofia, a religiosidade, imbuído na crença que cada um tem, e alargar nossas fronteiras de consciência. Mas ainda estamos num país que ainda o domínio da leitura não é de todos, é fatalmente, Miguel. Estamos muito longe de um Brasil que nós queremos. Claro, com certeza. E a questão, Edinho, além da nossa interpretação, com certeza, nós estamos aí vivendo realidades construídas por uma sociedade que coloca para baixo do tapete muitos problemas. Essa questão, por exemplo, da tal da Sara Geromini, né, oportunista de plantão e criminosa, porque denunciou aí a menina como se ela fosse a menina estuprada e engravidada criminosamente, fosse ela a culpada. Essa tal da Sara Geromini é aquela lá, a Sarah Winter, né, que colocou. Inclusive as crianças sabem isso aí, e nas redes sociais, inclusive, elas têm capacidade de julgamento. Eu observo, deixo a liberdade aqui de busca de conhecimento e observo o senso de julgamento da minha filha, por exemplo. Ela tem maturidade para entender. E ela me traz essas informações, vai fazer 12 anos. E essa Sarah Winter está com a tornozeleira eletrônica, denunciou a criança como uma criminosa num conservadorismo hipócrita, né? Estilo Ku Klux Klan, estilo arianismo, estilo neonazista, não é? Onde o imperfeito, ele é imperfeito e precisa ser exterminado da sociedade. É um conservadorismo infantil no Brasil, atrasado inclusive, né? Imitando outras sociedades, mas é a história do Brasil. Temos que conviver com esta realidade e superá-la, esse conservadorismo hipócrita, porque existem 2 pontos, né? Jânio Quadros, por exemplo, na sua loucura como presidente, em determinado momento proibiu o biquíni no Rio de Janeiro, porque queria ser um conservador, então achava, né, que a libertinagem, que o caminho do Brasil, né, que precisava voltar a um grau de decência, e a uma decência fingida, não é? Tinha que proibir o biquíni. Fora da realidade, né? A decência está no coração das pessoas. Muita gente, e até mesmo muitos intelectuais são também criminosos. Intelectuais que dominam a sociedade brasileira, que conseguem dominar a política, enganando a população muitas vezes, são piores do que muita gente que ficou no alfabetismo funcional por culpa da sociedade. Então você veja bem que a leitura sim, a cultura sim, mas se não tiver um senso moral bem desenvolvido nessa questão de fazer o teu próximo o que dele tu gostaria de receber e ter aí um freio religioso, não um conservadorismo absurdo, mas um freio religioso e ético social, que não nasceu hoje, que não nasceu nessa época, que não nasceu junto com a tecnologia. Ética, moral, religiosidade vem de muito tempo da consciência humana. Penso, logo existo, já dizia René Descartes na Idade Média, e muito antes disso, né, a religião, Cristo já tem 2000 anos que passou pelo planeta, e, portanto, né, onde é que estão as religiões nesse sentido, que condenam crianças e não são capazes, né, de resolver as questões sociais de uma maneira mais correta, não são capazes de acabar com esse materialismo que nós vivemos e que leva as pessoas a cometerem essas hipocrisias. É um conservadorismo oportunista que nós vivemos, Edinho, né? E um comportamento desses precisa mudar, mas vai demorar um pouquinho ainda, né?
tenho certeza que dores e ranger de dentes ainda teremos que enfrentar para superar essa hipocrisia social, meu caro Edinho. Miguel Brambila, quero fazer um convite a você, a nossa audiência que está nos acompanhando, a conhecer um pouco do trabalho da Mecânica Tecnicar, nossos patrocinadores. Em instantes nós vamos estar de volta para dar sequência ao nosso Sabe Caxias by Bitcom. Na ocasião também vamos falar um pouquinho sobre o pessoal da Casa do Queijo, da Agrícola Juriti, toda essa turma aí. Fique conosco. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204 1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Perfeito, estamos de volta aqui na programação, agora 10 horas e 48 minutos. Como passou rápido o tempo hoje, e eu quero animar Miguel Brambila, dizendo que as temperaturas daqui um pouco mais chegarão a 5 graus. Nós não conseguimos ainda sair da casa dos 4 graus de temperatura. Meu Deus, parece que nós estamos em muitas noites e muitas madrugadas que essas temperaturas chegam de forma até certamente costumeira nos invernos, né? Aqui do nosso Pampa Gaúcho. Mas vendo isso agora, né? Aqui na região nossa serrana, melhor dizendo, 4 graus, praticamente 11 horas da manhã do dia ensolarado de um mês de agosto. Que massa de ar polar muito forte, né? Muito forte mesmo. Miguel Brambila, não fugindo ao assunto que nós somos, né, gaúchos e temos essa essência farroupilha dentro de nós, de sempre estarmos, né, presente para quando fomos chamados, mas eu gostaria que você ventilasse um pouco das informações, falasse sobre os passos do que o Hospital Geral está fazendo. Nós estamos dentro das primeiras
primeiras horas falando sobre isso. Inclusive, ontem o Sabe Caxias não foi ao ar em virtude dessa transmissão, desta campanha. E tem muitos detalhes que nós podemos observar e janelas que nós podemos fazer diversas observações sobre tudo isso. Hoje pela manhã, dentro do Bitcom Bom Dia, nós estávamos parabenizando o Sandro Junqueira e toda a sua equipe. O Sandro é diretor do Hospital Geral pelo belíssimo programa. Mas nós estávamos fazendo um questionamento também muito grandioso à massa política. Por que não se faz os repasses? E se o hospital representa 49 municípios, o que está acontecendo? Que nós não conseguimos esses 37 milhões o quanto antes para poder terminar logo essa instituição que beneficia 1,5 milhão de pessoas indiretamente. Pois é, Jim. Primeiramente, vamos acreditar que a sociedade vai colaborar. Uma forma positiva, né? Eu vi aí o nosso treinador da seleção brasileira, o Tite, né? Até chamei a atenção no começo da pandemia, onde é que estavam as grandes fortunas, né? Temos outros também aí que tem muito dinheiro. Nós vivemos a concentração de renda mundial. No Brasil, nós temos aí distorções muito grandes também, com todo o merecimento, é claro, tudo certo, beleza. Cada um tem aí o merecimento de receber aquilo que a livre, né, a iniciativa permite. Conquistou licitamente. A política é um caso à parte, né? Então, primeiramente, essa colaboração da comunidade e dos ícones e das figuras, né, que têm condições para isso, né, é importante ajudar, sim. É importante cumprir este papel social. Eu lembro, por exemplo, o Cafu, lateral direito da seleção brasileira, ele tem uma fundação, são poucos da seleção brasileira de 94, né, que foi campeão do mundo, são poucos os 94 são poucos os jogadores. Nós não vemos, por exemplo, a Fundação Neymar. Mas a caridade tem que ser escondida. Não, esses atletas e esses ícones das grandes fortunas têm que mostrar para a sociedade valor social, não somente ficar ostentando jatos particulares, né? Cantores e outras fortunas. Então, é importante, sim, a colaboração social, sendo que tem muitas possibilidades aí de fugir à questão tributária. E muita gente ganha dinheiro que não vai usar em 5 vidas, né? Você veja bem, Edinho, né? Muita gente não vai ganhar R$1 milhão a vida inteira. Nós temos um país onde o salário mínimo é R$1.000 para você pagar aluguel, pagar água, luz, comer, e o auxílio emergencial é de R$600, que vai ser menos que isso. Então, é importante, sim, que as grandes fortunas colaborem, não por impostos, mas por trabalho social. Faça retornar. E a pandemia mostrou isso, né? Mostrou aí os bancos tendo que fazer campanhas, baixar juros, outras empresas, né, grandes também tendo que ajudar a sociedade de várias formas. É importante, sim, nós vamos conseguir. Agora, a questão política no Brasil é uma briga de ratos, né? Não generalizando, é claro. Muita gente consegue aí algumas emendas, etc. Mas, porém, você veja bem, né, que nesse país, desde o tempo do feudalismo e depois aí dos grandes monopólios das comunicações, a ditadura militar, a divisão dos núcleos universitários para que não formassem líderes e novos pensamentos. Isso aconteceu nos anos 70, onde as universidades elas foram divididas, você não tem turmas, né? Então, os partidos políticos divididos aí, basta ver que nós temos 14 candidatos a prefeito em Caxias do Sul. Né? Onde é que você vai? Não dá nem tempo de ouvir todos, né? Tenho certeza que a população não vai ouvir todos. Na hora de votar vai ser minha mãe mandou escolher isso aqui. O que eu ganho com isso? A população vai perguntar. Como é que você vai ter profundidade na questão política, né? E aí por isso que não chega na ponta o dinheiro, né? O dinheiro vem escoando, né? A Lava Jato sendo desautorizada, e não é só a Lava Jato que vai salvar o Brasil, a Polícia Federal, os procuradores precisam ser fortalecidos. Mas aí muita gente acha, né, que o funcionário público está lá somente, né, para se locupletar, quando quem está lá para se locupletar é a classe política que se elege temporariamente e quer se perpetuar no poder, grande parte dela, né, para impregnar de corrupção uma sociedade que se reflete no que estamos vivendo aí hoje, né, esse caos total, tendo que pedir um hospital
que é coletivo de auxílio público, caridade pública, né? Miguel, que deve ser dada, com certeza. Miguel, eu só queria complementar que tu está falando que tem muitas pessoas já citando emendas parlamentares. Ou seja, parece que nós precisamos estar esmolando a deputados, né? Nós precisamos da receita que tem destinada à saúde para vir. Esse hospital já era para estar pronto há muito tempo, esse trecho, né? Não, eu vi uma crítica ao Paulo Guedes, por exemplo, que está querendo diminuir a verba nacional da saúde, né? Ou seja, muita gente ainda incensa o Paulo Guedes como um gênio das finanças, mas a queda na arrecadação já é óbvia por causa da pandemia. Nós estamos retomando a economia, os índices parecem, né? A economia cresceu em relação ao mês passado tanto por cento. Claro, estava parada, né? Ou seja, devido à questão da pandemia que não foi superada ainda. Nós conseguimos estabilizar justamente por causa do distanciamento social, né? Muita gente já está colocando, você sabe que a AGERT, a Agência Nacional de Propaganda, e os sindicatos estão numa campanha muito importante com relação às fake news. E uma das fake news, né, que estão sendo colocadas é que a cloroquina não ajuda a sociedade, que essa questão que foi colocada como fake news, que o presidente da República dizendo que se fosse utilizada a cloroquina não teria morrido mais de 110 mil brasileiros, o que é uma fake news, é uma mentira, não tem comprovação científica, né? Então você veja bem, aí o Paulo Guedes quer diminuir a questão da saúde, não temos um plano econômico sólido. Nós estamos na gambiarra nacional, um conservadorismo estúpido, né? Que nós estávamos citando antes. Portanto, né, a função social fica distorcida, é preciso aí a campanha pública, como seguidamente acontece também para o Hospital Pompeia, para outros, o cidadão, e aí tenho certeza que depois dessa colaboração pública, os políticos vão vir junto, né, tentar ser o pai da criança, né, Edinho? Então, essa é uma questão da reforma cultural para que se tenha um novo conceito político. Mas eu referencio também, Edinho, por exemplo, essas pesquisas do Datafolha recentemente. O Datafolha tem feito pesquisas. Você acha que o presidente da República, não sei o quê, a função, como é que ele agiu? O brasileiro não sabe qual é a função do presidente da República, né? O brasileiro não sabe, não estou generalizando, mas o brasileiro pobre, o analfabeto funcional, mantido no analfabetismo funcional, por questões como essa, volta à escola particular, a escola pública que se dane, não é? Não sabe. E aí uma pesquisa distorcida, não, o presidente está bem. Não. Quem é que foi entrevistado, né? Recentemente eu vi também, um cidadão colocou Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Aí eu coloquei, quem foram os presidentes do Brasil? Ah, não sei. Então como é que você pode dizer que ele é o melhor presidente? Primeiro que não acabou o mandato. Segundo, se você nem sabe, né? A proclamação da República aconteceu em 1889. Então, aonde que você acha, né, que o presidente que está 1 ano e meio aí, mas não teve corrupção em 1 ano e meio, né? Não, e as rachadinhas, né? E um monte de outras coisas que vão aparecer em seguida, né? O governo Lula também não teve corrupção no começo, até ser descoberto um tempo depois, né? O Lula só foi preso, o Lula terminou o mandato, foi preso depois. Então, nós vivemos aí a hipocrisia nacional, o que reflete nessas questões aí de que o Hospital Geral precisa ir à sociedade pedir esmola. Mas vamos juntos ajudar, sim, é necessário, porque caso contrário, né, nós vamos acabar batendo na porta, né, do nada. Miguel Brambila, acho que é muito importante destacar, sobre tudo que você falou e observar, quando essa pandemia chegou muito forte, quem é que levou comida aos mais necessitados foi a força desse povo caxiense, né? Dessa população que doou toneladas, foi feito drive-thrus, foi feito, né, meios de buscar arrecadação, nunca faltou. Esse povo caxiense é um coração solidário, é incrível, faz revoluções, né, sociais, quando ser chamado. Tenho certeza que não vai fugir ao seu compromisso, né, nesse momento de solidariedade. Mas como você falou, nós precisamos realmente de uma sociedade melhor estruturada, com as cabeças pensantes, né, com a caneta na mão e o poder. Porque se hoje há uma campanha lançada para angariar fundos, aonde que estavam os fundos desse plano, né? Para onde foram os planos, o fundo, para onde foi o dinheiro? Por que não chegou dentro da estratégia de crescimento? Por que desde a Copa do Mundo estavam parados os recursos? Esse dinheiro foi para que lado?
complicado. Nós vamos conseguir construir uma sociedade mais justa assim. Miguel, sexta-feira, final de semana chegou. Para quem tem fogão a lenha hoje, né? Estão em hotéis, em apartamentos 5 estrelas. Hoje o fogãozinho a lenha é tudo, né? Nesse dia de hoje, não tenhamos dúvida. Quando você falava, estava aqui pegando algum apanhado de qualquer informação para trazer, nortear o gancho final da programação. E vi umas informações que ainda há chances de neves em algumas localidades para outras, claro, outras regiões do país, no qual a frente fria está avançando ainda hoje. Olha o tamanho da força e intensidade dessa massa de ar polar. Mas, meu irmão, bom final de semana a ti, um bom final de semana a teus familiares. Vamos nos encontrar novamente segunda-feira aqui para mais uma edição do nosso Sábio Caxias. Vou deixar tuas mãos para fazer o fechamento, né, desse belíssimo programa, com todos esses pensamentos que a gente trouxe, com o princípio de não ser o crítico, apesar de utilizarmos o olhar crítico, mas para mexer com o pensamento humano, para que nós possamos mudar essa nossa realidade aí. Bom final de semana, Miguel. Legal, Edinho, muito obrigado, né? Eu sou adepto, né, de que toda vez que você critica, você tem que apresentar uma outra visão também dos fatos, não é? Então é preciso apontar o assunto, né, meu caro irmão? E, portanto, estamos aqui com o espaço aberto. Se quem quiser participar e discorda, né, apresente solução. O debate justamente é para isso, né? E esse exercício todo, não é, Edinho? Eu não vou mais comentar aqui os meus segredos íntimos, porque você vai me denunciar publicamente, né? Das pantufas. A minha mãe estava... A pantufinha. Não, mas hoje, para quem tem uma pantufinha, hoje vale o quê? 10 mil reais uma pantufa. É o ouro, né? Hoje é o ouro. Inclusive, né, minha mãe, que me monitora via online, perguntou se eu estava bem agasalhado, né, se eu estava bem vestido, né, mas fica no mito, o efeito cebola, não é, Edinho? Não vou dizer quantas calças eu estou vestindo hoje, né? A pandemia continua, nós temos boas notícias para o mês de janeiro, temos muitos debates, mas não se exponha ao coronavírus, porque não temos ainda o remédio e nem a vacina, tá bem? Se você puder, né, manter-se em isolamento social nesse final de semana, também continue, utilize máscara se precisar sair, o álcool gel, todas as questões, porque depois, né, chorar o leite derramado é pior. Bom final de semana para você também, Edinho, para tua família, para todos os ouvintes e a nossa audiência aqui, né, de Sábio Caxias by Bitcoin. Informe-se, nós voltaremos na segunda-feira com mais assuntos de seu interesse. Obrigado a todos. Tchau, Edinho, um abraço. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.